Fiat Gran Siena 2016. Está pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Gran Siena aqui em análise é na versão Attractive 1.4 8 válvulas flex câmbio manual, ano 2016. Essa é uma das versões intermediárias aí de equipamentos para esse ano modelo do Gran Siena. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em dezembro de 2022, começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo faz referência ao veículo que esteja em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 44.639. Já a tabela FIPE ligeiramente abaixo desse valor, 43.508, ou seja, na prática, em média, um carro desse, nessas condições que eu disse, está sendo efetivamente negociado e vendido um pouco acima da tabela FIPE. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. Você também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo um carro desse de outro município e ele já não vier com as placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela KBB, que é o maior valor e reflete um pouco mais a realidade, né, como eu disse, de por quanto um carro desse está sendo efetivamente vendido, você vai desembolsar R$ 45.172,74 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. Mas falando agora em documentação, começando aqui pelos custos de IPVA, que podem variar um pouco de estado para estado, mas aqui em Minas, especificamente, é cobrado uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIPE. No caso aqui do Gran Siena, ficaria em R$ 1.740,32. Você também vai precisar pagar a taxa de licenciamento anual, que esse ano aqui de 2022 foi cobrado o valor de R$ 135,95. Seguro. Para um carro dessa data de fabricação, né, menos de 10 anos de uso, eu geralmente considero aqui uma taxa de 5% sobre o valor da tabela FIPE, o que vai dar R$ 2.175,40. Mas olhe para este valor aqui com certo cuidado, bom senso, e tenha em mente que esse é um valor médio que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para a sua realidade, esse valor aqui pode ser maior ou menor. Falando agora em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em dezembro de 2019. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 37.010. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.166, o que dá em percentual 5%. Ou seja, é um carro que também teve sua alta de preço aí durante esse mercado atípico que vivemos com relação ao preço dos veículos novos e usados. Então, somando aqui toda a parte de documentação, seguro e descontando essa inflação, é um carro que vai te custar por ano R$ 1.885,67, o que dá por mês R$ 157,14. Mas como eu estou desconsiderando aqui, né, descontando essa inflação, ou seja, para quem comprou um carro desse há 3 anos atrás e vendeu ele agora, está vendendo ele agora, muito provavelmente está vendendo um pouco mais caro do que pagou. Então, acaba que esse valor que ele está teoricamente ganhando, né, com a inflação, ele pode descontar aí nos documentos. Mas para você que está comprando um carro desse agora e pretende ficar com ele aí por uns 2 a 3 anos,
pode ser que no futuro, se os carros continuarem caindo de preço como começou aí nos últimos meses, você muito provavelmente vai perder um pouco de valor com ele na questão da desvalorização, que é o normal, o natural de acontecer com veículos usados. Nesse caso, para tentarmos aproximar um pouco mais da realidade de quanto esse carro vai te custar por ano com relação a documentos, eu vou desconsiderar aqui essa inflação ou possível depreciação futura e somando aqui só a parte de documentação e seguro, é um carro que efetivamente vai te dar uma despesa anual de R$ 4.051,67, o que dá por mês R$ 337,64. É o que você vai observar, é o que realmente vai sair do seu bolso para você manter esse carro aí por ano com relação a documentos. Mas falando agora em manutenção, como que é a cesta de peças, de trocas periódicas preventivas de um Gran Siena 1.4 2016? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 120. Mas tenha atenção com esse código que está aparecendo aí para você, porque esse é um dos modelos de pastilha que são aplicáveis ao Gran Siena nesse ano modelo. Tem também um outro modelo de código N1770 se você comprar da Cobrec. Nesse caso, ficaria em R$ 99. Então, dica, antes de trocar pastilhas de freio desse carro, verifique com seu mecânico qual é o modelo correto que o seu carro utiliza para evitar de você comprar a peça errada. Falando agora em discos de freio dianteiros, o par da Fremax ficou em R$ 365. Já o kit de velas da NGK, as 4 velas, R$ 78. Pneus, as medidas aqui nessa versão Attractive são as 185/60/15. E eu encontrei aqui os Michelin Primacy 4 por R$ 2.076 os 4 pneus. Óleo de motor, especificação aqui da Fiat com relação à viscosidade para esse 1.4 é a 15W40. E esse motor pega 2.7 litros considerando já a troca do filtro. Então contei 3 litros de um Petronas Silenia K API SN Plus 15W40. Ficaram em R$ 123. Já a correia de acessórios encontrei aqui da Gates por R$ 73. E aqui é o preço só da correia, não tem tensor incluso. Já o kit de correia dentada, esse sim com tensor incluso, encontrei aqui também da Gates por R$ 229. Falando agora em filtros, todos da Male, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 39. Filtro de óleo, R$ 23, filtro de combustível, R$ 20 e o filtro de cabine, R$ 25. Parte de filtros aí bem acessível para esse carro. Assim como os amortecedores, encontrei os 4 aqui da Monroe, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás, por R$ 1.191. Aqui estamos falando de um sedã compacto, com dimensões aí de um compacto premium, um carro de porte um pouco mais pesado, mas mesmo assim amortecedores dimensionados para ele ficaram num preço bem interessante. E como estamos falando aqui de um carro de transmissão manual, até recomendo que pegue um Gran Siena sempre com câmbio manual para evitar aqueles dual-logic, que tem maior histórico de problema de quebras. Então, não vamos falar aqui de custos relacionados à troca do fluido do câmbio. Então, somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas desse Gran Siena, ficou por R$ 4.362. Eu diria bem acessível para você manter um carro desse aí com relação à parte preventiva, É claro que tudo isso aqui não vai ser trocado de uma vez, obviamente, Troca de óleo geralmente a cada 6 meses ou 10.000 quilômetros, dependendo do manual do proprietário, indica troca até uma vez por ano. Outras peças aqui, por exemplo, pneus, dependendo da sua forma de rodar, se você não roda muito, um conjunto desse pode durar bastante tempo. Então, tudo aqui é considerado bem acessível para você manter num carro desse. Parte corretiva também não foge muito dessa regra.
Mas falando agora em custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio, esse carro utiliza um motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com preço proporcionalmente mais vantajoso, está numa média de R$ 4,99 o litro, e esse carro tem um tanque de 48 litros, então você vai gastar R$ 239,52 para enchê-lo. E como que é o consumo? Falando aqui em dados de ficha técnica, na cidade, esse carro faz 7,7 km por litro com etanol e 11,2 com gasolina, até bem econômico. Assim como na estrada, 9 no etanol e 13,1 na gasolina. Então, não é talvez dos de melhor desempenho aqui dos Gran Siena, mas de fato é um carro que, se você souber levar de forma tranquila, vai te proporcionar médias de consumo bem interessantes. Ainda falando em dados de ficha técnica, agora em autonomia, com um tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode rodar 370 km. Se estiver abastecido com gasolina, sobe para 538. Já na estrada com etanol, 432 km, com gasolina 629. Por ser um carro bem econômico, até que a autonomia ficou ali na média, né? Poderia ter um tanque de combustível um pouco maior, pelo menos uns 55 litros, para ficar melhor ainda, mas tá no aceitável, eu diria. Falando agora em lista de equipamentos, versão Attractive, uma das mais procuradas aí do Gran Siena, já vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes e faróis de neblina, e conta com os opcionais de vidro elétrico nas portas traseiras, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ajuste de altura para a coluna da direção e sensor de estacionamento traseiro. Então, é um carro que até vem bem completinho, mas para valer mesmo a pena tem que pegar ele com a maioria desses opcionais. Por exemplo, vidro elétrico nas portas traseiras, mais alarme, ajuste da coluna de direção também eu considero importante para você encontrar a melhor posição de guiar. Então, é algo para você pesquisar com calma antes de comprar um carro desse. Assim como o sistema de som, que vinha como opcional. Se equipado, tinha as conexões de CD, USB, Bluetooth e os comandos no volante. Também vale a pena tentar buscar um aí que já tenha esse sistema de série. Falando agora em conjunto mecânico, aqui ele é equipado com o conhecidíssimo motor Fire. Aqui já é a evolução dele, né, chamado aí de Evo. Mas mecanicamente é a mesma configuração aqui de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, de 85 cavalos na gasolina e 88 no etanol a 5.750 RPMs. E torque de 12,4 kg na gasolina e 12,5 no etanol a 3.500 RPMs. Então, essas são as principais características da atualização desse motor. Números melhores um pouco aí de potência e torque. Para um sedã compacto de 1.094 kg, peso na média, eu diria, um carro de porte um pouco maior, então acaba ficando um pouco mais pesado do que os outros compactos de fato. Sendo assim, a relação de peso-potência ainda fica em 12,4 kg por cavalo. Como eu disse, não é um carro de desempenho, é um carro para você andar com um pouco mais de tranquilidade, de calma, para tentar economizar mais combustível. É essa a proposta aqui dessa versão 1.4. Dessa forma, o 0 a 100 também fica em 12,5 segundos, bem alto, eu diria. Câmbio aqui é o manual de 5 marchas C513, de boa resistência mecânica, um câmbio que não costuma dar problemas com facilidade, porém não tem dos melhores engates, não é nem um pouco preciso, você tem que se acostumar um pouco aí com a posição das marchas nesse carro. Suspensão simples McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, configuração mais barata, peças mais baratas do que em sistemas mais complexos, tudo muito tranquilo de manter num carro desse. Assim como o sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, bem dimensionados para o peso e porte desse carro, e o sistema de direção hidráulica convencional rouba um pouco mais de potência do motor, mas em compensação, se precisar dar uma manutenção corretiva aí também, não vai ficar tão caro quanto o sistema mais complexo, né, que seria uma elétrica ou uma eletrohidráulica. Porta-malas tem ótima capacidade, 520 litros, e conta com banco traseiro rebatível. É porta-malas que dá show em muito sedã médio, então dá para levar bagagens da família inteira com tranquilidade. E falando aqui em pontos positivos, né, primeiro deles é a sua robustez e confiabilidade mecânica, motor de peças baratas, fáceis de encontrar, tudo muito acessível, mecânica de baixa complexidade, seu mecânico de confiança vai conseguir resolver os problemas que tiver nesse motor aí sem maiores dificuldades.
de bom consumo de combustível, como vimos aqui em números. Lista de equipamentos também, pegando com a maioria dos opcionais, pode ser bem vantajoso, com certeza. Um carro bem confortável ao rodar, suspensão mais calibrada para essa característica, de ótimo espaço interno comparado com vários de seus concorrentes, porta-malas de excelente capacidade, acabamento ótimo também para a categoria. A Fiat estava dando uma caprichada no acabamento interno dos seus carros nessa época, e por essas razões é um carro de ótimo custo-benefício, entrega até muito pelo valor que ele cobra. Porém, pontos negativos: o desempenho é limitado também, como falei em números, motor 1.4 vai ser apenas ok para esse veículo. Visibilidade traseira um pouco comprometida, a tampa do porta-malas é um pouco mais alta, então atenção redobrada aí nas manobras. Suspensão, apesar de ter uma configuração mais acessível, como eu disse, mas tem alguns relatos aí de estourar coxins e buchas com certa facilidade. Geralmente isso acontece quando você coloca peças de qualidade inferior, peças paralelas. Geralmente nesse carro não aceita muito bem, elas estouram muito rápido. Então, dica: precisou trocar coxinha de amortecedor, bucha de bandeja, bieletas ali de uma forma geral, dê preferência para colocar sempre peças originais ou de primeira linha para você ter uma boa relação de durabilidade. É um carro que também passa por um alto índice de roubo e isso, infelizmente, acaba tendendo a fazer o seguro desse veículo ser um pouco mais caro. Além disso, estabilidade é apenas ok, não é um carro que te passa tanta segurança em curvas de alta velocidade. Como eu disse, a suspensão é mais calibrada para o conforto, então atenção redobrada. E também digo para evitar as versões equipadas com câmbio Dual Logic. Não é algo que eu estou tirando do nada para falar com você. Já fiz um vídeo completo falando só sobre câmbios automáticos, tudo que você deve observar, todos os problemas crônicos de vários câmbios que temos aí no mercado, inclusive o Dual Logic aí da linha Fiat. Vou deixar o card aqui em cima, mas o Gran Siena é um carro que pode se tornar uma boa opção de custo-benefício para você que precisa de um carro confortável, com bom porta-malas, boa lista de equipamentos e de quebra até bem econômico. Mas me diga você, frente a toda essa análise aí do Gran Siena, você levaria um veículo desse para sua garagem? Deixe aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui no final uma playlist com vários vídeos nesse formato para você que ainda não se decidiu entre um Gran Siena ou um outro carro da categoria ou até de outras categorias. Lá já tem o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.